Boa noite, gente. Bem-vindos à Casa Barcelona. Numa noite fria de Volta Redonda, quinta-feira, dia 16 de julho, pelo Interfugão, a Casa Barcelona vai receber agora a chefe Ana Guerra. Bom, a Ana, ela é uma mega profissional da gastronomia, é uma chefe bem conhecida na cidade de Volta Redonda, né? Apesar dela ter vindo, né, dela ter chegado aqui em Volta Redonda em 2014, se não me engano, ela já está aqui na Casa Barcelona. Tudo bom, Ana? Boa noite, vou te adicionar. E pelo que eu vi, né, no perfil da Ana, dei uma estudada nela porque eu não a conheço, vou conhecê-la agora. Ela tem 12 anos de mercado. Ela é formada pelo Senai de Campos de Jordão, uma das escolas mais completas, né, do país. Ela chegou em 2014 aqui em Volta Redonda e logo de cara já foi mostrando para o povo de Volta Redonda que uma boa massa faz a diferença. Então, ela tem uma casa, eu não sei se está aberto ou não, ela vai contar pra gente, a Pasta Mano, que são massas artesanais que ela mesma produz. Além disso, gente, a Ana, ela é professora, ela é consultora, ela faz um trabalho de chefe em casa, ela faz várias parcerias com restaurantes, buffets, enfim. Todo mundo fala super bem dela, né? O Ramon já tá aqui falando que sou fã, a Fernanda teceu, assim, vários elogios. Então, Ana, muito bem-vinda para saber um pouquinho dessas várias facetas que a gastronomia oferece, que você, de uma forma ou outra, abraça e vai viajando em todas elas de uma forma muito bacana. Aí a Fernanda tá falando, minha mestrona. Ana tá chegando. Tô aguardando ela aqui, gente. Então, quando a Fernanda, né, me deu o contato dela e eu fiz o primeiro contato, eu fiquei meio assim, né? Eu falei, gente, mas é muita coisa, né? É muito versátil, faz várias atividades e se representa muito bem em todas elas. Então, do que a gente vai falar com o tema, né? E eu perguntei para Fernanda, inclusive, falei, Fernanda, cara, me ajuda, me dá uma ideia. E eu falei, quer saber? Ela vai ter que falar de todas as facetas da gastronomia, porque aí dá uma luz pra gente também, né? Porque a gente sempre fala, e a gente vem falando aí, ó, desde o início, que a gastronomia é um mundo, né? Que a palavra chefe, ela é muito pequena para a quantidade de atividades que ela pode, né, te apresentar. Então, a Fia já está falando que ela é Peraí, deixa eu ver aqui. Marcela, comentei com ela como quebramos a cabeça para escolher o tema do chefe Ana. Cara, muito, muito. Ana, eu tô te adicionando, mas tá aqui aguardando. Será que a gente... Porque com o Vitor hoje mais cedo... Vitor não, com o Matheus hoje mais cedo... Gente, é muita gente, né? É muito chefe maravilhoso, sensacional, com os trabalhos diferenciados, com ideias, com propósitos, com verdades, valores. E cada um consegue agregar todas essas ideias no que ele se propõe a fazer, né? Então, hoje, às 2 horas da tarde, a gente conversou com o Matheus, mas a conexão aqui pela casa, eu não sei o que aconteceu, não foi legal. E aí a gente fez pela página dele. E eu tô tentando adicionar a Ana aqui. Boa noite, Kátia. Boa noite, Joana. Bem-vindos à Casa Barcelona. Só que eu não tô conseguindo. Ana! Ai, eu tô muito ansiosa por conhecer a Ana, para escutar tudo que ela tem para dizer. Porque é muita coisa. São 12 anos de carreira, gente. 12 anos de gastronomia, né? De vivência gastronômica. É muito tempo. Oi, Ana! Gente, que linda! Que cabelão! Pois Deixa eu ver é, esse cabelo! Caraca, ninguém viu. você tá me ouvindo e me vendo bem? Eu tô. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Tô te vendo, só tô me vendo embaçada. Mas, gente, então vamos pedir ajuda pros universitários. Vamos lá, Fê, Kátia, Joana, vê se tá tudo ok aí pra vocês. Se tá todo mundo ouvindo e vendo a Ana, por favor.
Que prazer estar aqui com você, viu? Eu te agradeço. Acabei de fazer meio que um resumo aí, acho que você escutou. São 12 anos de carreira, né, Ana? São 12 anos. 12 anos subindo e passando por cada etapa, devagarzinho, com muito cuidado, hoje com muita sabedoria, né? Que essa sabedoria vem sempre, a gente vai aprendendo com a maturidade, conhecendo pessoas. Graças a Deus, ao longo do meu caminho, eu tive referências incríveis de pessoas muito especiais mesmo, que fizeram parte do meu caminho e contribuíram para eu estar aqui hoje, né? A gente vai poder falar um pouquinho desse caminho. E eu sou muito feliz, não me vejo fazendo outra coisa, eu sou muito feliz na minha profissão, no que eu faço todos os dias. Eu realmente, se eu pudesse escolher mais 1000 vezes trabalhar com o que eu trabalho, em todas essas frentes, né, que você já comentou, eu faria tudo outra vez, assim. É claro que, como qualquer profissional, tem dias que a gente fala assim, vou fazer outra coisa. E aí, 10 minutos depois, você fala, não, eu tô no lugar certo, na hora certa. E aí, tu vai fluindo. Que realização, né? É muito bom. E mais nos dias pelo projeto, eu achei incrível essa ideia, essa iniciativa. Realmente a gente precisa se unir, realmente tem muitos profissionais bons no mercado que às vezes não têm a devida visibilidade, né? E assim, nós não somos ninguém sozinhos, nós só somos quem somos porque temos outras pessoas envolvidas, dedicadas, os que vieram antes da gente. Eu sempre falo para os meus alunos que eu honro muito o clássico, que eu agradeço muito aos meus chefes, os chefes que me formaram, né? Porque graças à contribuição de cada um deles, eu me tornei profissional e eu trabalho hoje, né? Tive muita sorte ao longo do caminho. Mas eu sou de Volta Redonda mesmo. Eu saí para estudar e voltei para cá. Realmente. Era isso que eu queria saber, porque como você foi formada, né, no estado de São Paulo, em Campos do Jordão, e logo depois retornou, eu falei, gente, será que ela é de São Paulo? Será que ela é de outro lugar? Tudo né? aqui mesmo. Ana, me conta um pouquinho, né? Há 12 anos atrás, o Senai, eu acho que o Senai ainda de Campos do Jordão é uma grande referência, porque eu sou formada em turismo. E na época você falava muito da hotelaria de lá, que eu acho que tem também um curso lá, não tem? E me falavam que era, assim, sensacional. Eu conheço um pouquinho de Campos do Jordão, mas não especificamente o Senai. Cara, como é que foi essa descoberta? Ana? Tá me vendo? Não, ficou cinza. Ah, agora foi. Como é que foi essa sua formação em Campos do Jordão? Porque Campos do Jordão também é um berço de uma gastronomia, né, super glamurosa, deliciosa, incrível. É muito gostoso. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi a sua experiência lá? Então, eu tive... Eu vou voltar um pouquinho só na história para explicar como eu cheguei até lá. Quando eu tinha 17 anos, 17 para 18, eu comecei a vender coisas na escola. Eu sempre gostei de ganhar um dinheirinho, ter uma renda. Inclusive, assim, uma coisa que eu acho que foi, sabe, de novo, a coisa certa, no momento certo, porque foi o despertar, né? Então, eu comecei a fazer bombom, palha italiana, aquelas coisas que adolescentes gostam, né? E aí eu estava no ensino médio, eu estava fazendo pré-vestibular para fazer psicologia. E aí, assim, eu ia fazer psicologia porque estava naquela pressão, a família dizendo, não, você tem que fazer uma faculdade. E eu falei, meu Deus, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Eu tenho que definir agora o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu ainda não sei. E aí eu comecei a fazer essas coisinhas por encomenda. Aí para vender na escola também, né? E aí eu comecei a me encantar com aquela sensação de preparar algo e as pessoas ficarem felizes e sentirem prazer em comer. E aí eu falei, nossa, isso é bom, isso é gostoso. E aí eu fui para Cristal, falei, então eu quero aprender mais para fazer melhor, né? Aí eu fui para Cristal fazer alguns cursos, fiz alguns cursos lá, eu fiquei assim, eu ficava assistindo a aula deslumbrada, sabe? Numa felicidade extrema. Eu falei, meu Deus, eu tô
realmente querendo fazer isso na minha vida. E aí, ao final de uma aula, eu cheguei até a Ana, né, que é uma das minhas mestres da vida, que ela é dona da Cristal e professora lá também, e ela que tinha dado a aula, e eu falei assim, eu quero trabalhar nesse lugar. Depois de muitos anos, ela brinca que ela olhou e falou assim, gente, o que essa menina vai dar conta, né, de trabalhar aqui, é uma correria, realmente qualquer cozinha é uma correria só, né? E aí eu falei assim, e aí eu fui sendo insistente. Ela me ligou um tempo depois, um mês depois, e perguntou se poderia ir para a loja. Estava bem próximo ao Natal. E aí eu falei, pode, depois eu me promovo para a cozinha. Só que nessa época eu não estava procurando emprego, não estava pensando em trabalhar, mas eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade. E aí entrei para trabalhar na loja, assim, eu não quero arrumar prateleira, não que eu não possa, mas o meu objetivo era cozinhar, aprender a cozinhar. Até então fazia miojo em casa, né? E aí eu fui me introduzir, falei, deixa eu ir lá ajudar hoje. Aí eu ia um dia, até que um dia ela foi dar uma aula de panetone, e naquela época ainda não tinha maceira, né? E aí a gente solvava o panetone à mão. Eram, se não me engano, 4 quilos de massa por vez. E aí eu querendo, né, naquela gana de mostrar, olha, eu posso, eu quero estar aqui. Eu devo ter solto umas 3 massas naquela noite porque eu pedi. Eu falei, não, deixa que eu solvo, não, deixa que eu solvo. Eu sei que eu não dormi de tanta dor que eu senti nas mãos, porque meu pulso, né, imagina 6 quilos de massa de uma vez só para quem nunca fez. Mas eu que estava lá, eu quero fazer, enfim. Bom, eu fiquei na Cristal por um ano. Lá eu aprendi a ser profissional. Eu aprendi, além de ter aprendido todas as primeiras técnicas de cozinha, além de ter aprendido realmente como funciona uma cozinha profissional, né? Eu aprendi como ser uma profissional de respeito. Eu vi a minha chefe por inúmeras vezes limpando a caixa de gordura, varrendo a loja, e ali eu entendi o que era ser líder, né? Aquela velha história de que o líder junto, de que o líder também faz. Enfim, mas era só o começo da história toda. Ela foi uma das pessoas que mais me deu apoio para fazer a faculdade. Naquela época era assim, Marcelo. Assim como hoje em dia, né? Super caro o curso de gastronomia. Naquela época era igual. O salário da minha mãe na época era o preço da mensalidade. Então eu falei assim, meu Deus, como que eu vou chegar lá? Eu falei, Deus, me ajuda, que eu vou tentar ser o melhor que eu posso quando eu chegar lá. Eu não tinha ideia de como eu ia conseguir, eu só queria. E aí comecei a estudar muito, fiz a prova do ProUni, fiz a prova do Enem e me inscrevi para o ProUni. Aí eu consegui 50% de bolsa, mas ainda assim era assim, meu Deus, é quase R$800 de 50%. Vamos, lá no caminho a gente descobre o que eu vou fazer. E aí eu financiei os outros 50% pelo FIES e 50% foi a bolsa, né? Então, assim, as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo como tinham que ser mesmo, né? Então, fiquei 2 anos, morei em Campos do Jordão por 3 anos. No finalzinho da faculdade, eu fui trabalhar no Grande Hotel, que é um dos hotéis conceituados e renomados da cidade, né? Lá é o SENAC, né? É o Centro Universitário SENAC. E aí foi também uma experiência sem igual, assim, incrível mesmo. Não foi fácil, foi bem apertado, mas valeu a pena cada instante. Tive, depois, além de toda a faculdade, e aí na faculdade morria de medo de perder minha bolsa, né? Então eu fui muito estudiosa, muito dedicada, e muitas coisas que eu hoje uso como professora, eu aprendi lá atrás, na faculdade, porque eu fui muito dedicada. E eu não fui nerd, não. Sempre fui uma boa aluna, mas nunca fui a melhor. Mas na faculdade eu estava entre os mais dedicados, os mais cuidadosos. Basicamente, assim, fazendo um resumão, eu fiquei lá 1 ano no Grande Hotel, e aí senti vontade de ir para uma cidade maior. Aí eu tinha uma certa resistência com São Paulo. Hoje eu tenho ainda vontade de passar uma temporada da minha vida na capital, né? E aí vale muito a pena.
Tem que ir, Ana, tem Tudo que ir. começa lá, né? Toda a gastronomia do Brasil começa em São Paulo, né? Não, e você pensa, tem, cara. Tem muito, tem vários, tem para todos os gostos, tem para todos os bolsos. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. De qualquer área da gastronomia, seja japonesa, italiana, carnes, sabe? O Matheus hoje falou aqui que tem o faroeste, de São Paulo. Ah, ele usou um termo aí que é a melhor carne, a melhor pecuária que tem no Brasil é lá, no estado de São Paulo. Entendi. E a cidade de São Paulo, os restaurantes... Gente, vai, Ana, você merece. Alguém patrocina a Ana aí, gente. Pelo amor de Deus. Hoje eu não consigo sair de Volta Redonda, né? É uma doideira, né? Os caminhos que a vida vão tomando. Mas a gente não sabe daqui a um tempo, né? O que está por vir. Eu estou sempre aberta a todas as possibilidades, sem dúvidas. Mas aí eu fiquei 2 anos no Rio, passei por alguns lugares também lá, passei por alguns restaurantes também que me formaram, que me fizeram crescer muito. Tive chefes incríveis. E aí depois eu vim para Volta Redonda e falei, bom, Volta Redonda é uma cidade que em 2014 ainda tinha muito pouco sobre a gastronomia, a boa gastronomia, né? Sim, eram mais restaurantes muito clássicos, muito tradicionais, e eu fui com aquela visão, não, eu quero ir para restaurantes gastronômicos, né? Para aplicar o que eu aprendi, enfim. E aí as coisas vão acontecendo. Eu abri o Pastamano, abri em 2 tempos, né? Tive uma loja no Jardim Amália, a gente ficou lá quase 2 anos. Depois eu tive uma loja na Vila, também fiquei lá quase 2 anos. E foram 2 momentos maravilhosos. Foi o momento que eu pude, eu diria, apresentar a Volta Redonda, a minha comida, né? Então, dedicada à massa fresca, era o principal produto, lasanhas, nhoques, tudo feito com muito carinho, com muita técnica, com muito amor mesmo, né? E aí depois a vida foi tomando os caminhos, né? Chefei algumas cozinhas, e aí depois comecei a dar aula no IG e falei, vou me dedicar a ser docente agora, né? E aí, a partir desse momento, também, paralelamente, surgiram as consultorias, já que a aula não é em tempo integral, eu não trabalho no IGA todos os dias, né, da semana. Nos dias que eu não estava no IGA, eu comecei a me dedicar à consultoria. E aí, assim, tenho o maior prazer em fazer a consultoria, porque às vezes a gente pega pessoas que estão trabalhando, às vezes não sempre, né? Pessoas que estão trabalhando, que estão no mercado aí há 30 anos, mas que ainda não tem uma técnica, ainda não tem a oportunidade de estudar. E aí, quando a gente chega, existe uma resistência muito grande, primeiro, né? E aí depois a gente conquista, a gente mostra que a gente está ali para ajudar, para auxiliar. Então, o trabalho de consultoria hoje, atrelado à docência, são as minhas 2 grandes paixões, né? Então, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Ai, parabéns, que delícia. Bom, Ana, vamos lá. Primeiro eu queria corrigir, a Fernanda também me corrigiu antes ali, não é Senai, é Senac. Eu sempre confundo Sebrae, Senac, Senai, esse monte de gente para mim. E eu não sou muito atenta a nome. Mas desculpa, então vamos lá. Senac. E, Ana, não tinha como ter outro rumo na sua vida, né? Você foi uma pessoa que, pelo amor de Deus, na primeira oportunidade você foi lá, sabe? Ficou lá sovando 6 quilos de massa. Você foi extremamente humilde, você foi extremamente observadora. Você conseguiu coisas que pessoas chegam a 80 anos e não conseguem entender o que é ser líder. Liderança é uma coisa grandiosa, né? Não é aquela coisa, eu sei, eu vou, eu faço, eu sou o chefe. Não é isso. Não é isso. É dar o exemplo, né? É se permitir, é você se conectar com o outro, conhecer e principalmente passar todo o seu conhecimento de uma forma que você sabe fazer, que você tem feito aí. Eu vi até um vídeo que do Ricardo Buffet gravou para você, que ele fala que você é uma profissional extremamente proativa. E não sendo proativa, eu acho que você não conseguiria chegar em tantas realizações, né? Superar tantos desafios.
Então, parabéns, principalmente pelo seu começar, né? E estrada que segue, né? Porque entrando para academia, né? Sendo professora, acho que foi o Sandro que falou aqui outro dia, falou, ser professor é a melhor forma de aprender, porque a gente aprende todos os dias. Todo né? instante, é muito verdade, muito verdade. Eu sou, assim, eu sou muito grata pelos caminhos, pelas portas, né? Sempre se abriram. Sou muito grata pelas pessoas pelas quais eu tive a oportunidade de conhecer. Eu sinto todos os dias que eu ainda tenho um mundo, um universo de coisas para aprender mesmo. Aprendo com os alunos, aprendo com os empresários. Uma honra gigante trabalhar com o Ricardo, né? Ele é um empresário aí de 30 anos de mercado. A troca que a gente tem, né? O respeito mútuo, eu respeitando esse tempo todo que ele tem de mercado, ele respeitando o meu conhecimento e me permitindo contribuir para a empresa dele, é uma coisa assim, entre tantas outras, né? Eu tenho uma honra também de estar com o Mato, que também é um restaurante que está na cidade aí há quanto tempo, né? Então é realmente uma honra, um prazer gigante. E aí, eu vi que foi no Dia dos Namorados, você estava cozinhando no Matos, né? Então, olha, cara, que bacana. Porque é exatamente o que você está falando. O Matos, desde que eu me conheço por gente, né, aqui em Volta Redonda, é ele e o Luso Brasileiro, seu Fonseca. São os restaurantes mais tradicionais. Então você já tem, até os garçons você já sabe quem é ali. E aí quando chega uma pessoa nova, né, com uma proposta diferenciada, porque você tem, e você agrega esse clássico, esse tradicional, eu falei, porra, que maneiro. É muito legal. Eu falo para eles, eu me sinto muito honrada mesmo, por poder contribuir. A gente está crescendo junto, aprendendo junto. A gente aprende todos os dias, né? Assim, eu como consultora comecei alguns cursos agora para ainda melhorar ainda mais processos, técnicas, porque a partir do momento que eu entro em cada casa das quais eu passei, ela passa a fazer parte de mim, passa a fazer parte do meu dia a dia. Eu penso nela todos os dias. E de que forma eu posso contribuir da melhor forma. Então, eu não consigo ser uma pessoa que eu vou lá cumprir meu contrato. Não, eu vou doar o que eu tiver em mim de potencialidade para o desenvolvimento, para o crescimento de cada empresa que eu entro, assim. Então, a vida acaba retornando e aí é maravilhoso. Não, com certeza. Com certeza. E, Ana, essas parcerias, essas suas consultorias, né? Quando a gente fala a palavra consultoria, ela acaba sendo um pouco ampla demais, né? Uhum. E como você mesma acabou de falar, você não vai simplesmente pelo que está escrito ali no contrato, recebe seu salário e vai embora. Você se envolve com as pessoas e com o ambiente. Quando você entra para fazer uma consultoria num restaurante, num café, num bistrô, numa casa, como é que você começa, cara? Porque, assim, você tem um cardápio, você tem a cozinha, né? São essas facetas, são essas várias mundos que uma cozinha tem. As pessoas acham que restaurante é só comer, sentar, comer e ir embora. Não é, tem um mundo atrás. E aí, como é que você passeia aí nessa consultoria? Como é que é a sua consultoria? A primeira coisa, a gente faz um briefing, né? Porque eu nunca gostei, eu sempre fui uma profissional, assim, de trabalhar com a exclusividade, a individualidade de cada um. Seja para fazer um cardápio, seja fazer um jantar, ou seja para realmente prestar uma consultoria. Cada cliente, cada pessoa, cada empresa tem uma situação diferente. Tem empresas que estão inaugurando, tem empresas que estão no mercado há muitos anos, tem empresas que o empresário tem um conhecimento como gestor e tem empresas que ele não tem. De toda forma, ele quer acertar. Então, a consultoria, ela não é garantia de sucesso para ninguém nunca, mas ela é uma forma de andar pelo caminho mais correto, de estabelecer processos, de trazer a equipe para junto do restaurante para entender as necessidades da empresa. Isso seja uma empresa que está iniciando ou uma empresa que está no mercado há muito tempo. Então, ao longo da consultoria, o primeiro processo é de briefing, é conhecer a empresa, é conhecer os sócios,
sócios, é entender os sonhos deles, ou os desejos, ou as metas, né? E tudo isso junto ao mesmo tempo. A consultoria, ela faz com que tenha um olhar profissional do que muitas vezes o empresário inicia por oportunidade ou por necessidade. Quantos empresários iniciam um negócio porque conseguiu uma grana, saiu de uma empresa e aí tá com uma grana e fala, vou investir. Mas ele não tem ideia do caminho certo. E o caminho certo são só processos, né? Processos em todos os aspectos. E na consultoria, muitas vezes, a gente percorre desde o cardápio, o desenvolvimento do cardápio ou a padronização do cardápio. Às vezes o restaurante já tem um cardápio que quer permanecer com ele, mas às vezes não tem ficha técnica. Muitas vezes ele não sabe quanto custa aquele produto que ele está vendendo há tanto tempo e não sabe se está tendo lucro, quanto de lucro aquele produto gera. Enfim, todo esse estudo, né, é o que a gente faz por detrás. Além de treinamento de equipe, organização da cozinha, para negócios que estão inaugurando, eu gosto muito quando eu pego desde a obra, porque a gente consegue contribuir, ajudar na escolha de cada utensílio, de cada equipamento, baseado no cardápio, no que ele pretende servir. E assim, eu brinco que a minha cabeça ela já é voltada para o custo de tudo o tempo todo. Então, assim, ninguém quer gastar muito. A gente sabe que a gente não pode cobrar um preço exorbitante por um prato, porque o poder aquisitivo da cidade não vai permitir pagar algo, talvez, né, que a gente veja nas grandes cidades. Não que sustente o negócio, não que tenha público para falar todos os dias e fazer com que o negócio permaneça mesmo no mercado. Então, exatamente. Eu brinco assim, às vezes, aí vamos para aula, né? Aí eu tô lá na aula, aí o aluno chega assim e fala, ai, chefe, eu tenho uma calda de açúcar aqui para acrescentar o meu prato? Aí eu, tá bom, tudo bem. Mas como você fez? Eu usei açúcar de confeiteiro. Aí minha cabeça funciona assim. Se ele tivesse usado açúcar refinado, custa R$ 2,50 o quilo. O açúcar de confeiteiro custa R$ 7,00 o quilo. Então, se ele tivesse usado refinado, o custo seria muito melhor. Então, assim, a cabeça já vai para o automático, né? De dar preocupação com custos, enfim. Uhum. Cara, mas isso faz super parte, né? E é muito bacana você estar falando, né, mais ou menos desses processos, dessas entradas, porque uma coisa que você falou é que as pessoas ignoram completamente, assim, até aceitam, mas não praticam. É a ficha técnica, né, Ana? Muito. Gente, ficha técnica. É uma briga, assim, né? Uma briga boa. Porque realmente nosso trabalho é convencer a equipe. Primeiro é convencer os proprietários, os empresários, porque nem sempre eles têm essa consciência. Mas eles entendem que eles querem lucrar e ter um melhor desempenho, né? Então, o primeiro ponto é planejamento, o primeiro ponto é conhecer realmente o seu cardápio, entender o quanto ele te custa para você. Aí são custos fixos, né? O cardápio é um custo variável, mas de extrema importância. E aí, convencer a equipe da necessidade de aplicar aquilo gera menos desperdício. Em média, assim, a partir de 5%, a gente contribui para o restaurante diminuir seu custo em pelo menos 5%. Isso logo de início, quando a gente realmente aplica e impõe a ficha técnica lá, né? Porque antes era feito de olho, e aí agora você sabe exatamente quanto custa aquela porção de batata que você está vendendo, né? Isso gera uma cadeia que lá no final muda completamente a situação do restaurante como um todo, né? Não, isso que você está falando, dessa cadeia que a ficha técnica proporciona, né? Não é somente você saber quanto custa, né? E aí isso no bolso do empresário e no olho dele brilha, então ele quer, mas ele não sabe como. Só que não é só isso. Você falou uma coisa de padronizar. Você começa a padronizar os seus pratos, né?
E uma coisa muito importante que tem se falado muito e cada vez mais é o desperdício, Ana. A partir do momento que você faz uma ficha técnica, que você conhece o seu produto, que você padroniza, você evita o desperdício. Exatamente. As empresas, de uma maneira geral, não têm ideia do desperdício. E quando a gente fala de desperdício, é desperdício de tudo, inclusive de tempo, desperdício de mão de obra. Vou te falar assim, já que a gente falou a palavra desperdício, vou te dar 2 exemplos de desperdício, além do desperdício de comida, de tudo isso que a gente já sabe que acaba acontecendo por uma falta de planejamento. A gente pensa, por exemplo, em desperdício de mão de obra. O garçom, quando ele vai fazer uma venda, não é só entregar o cardápio. Ele precisa entender a necessidade e a importância dele fazer uma venda. Ele não é um tirador de pedido, ele precisa ser um vendedor. Então, quando a gente conscientiza a empresa disso, quando a gente consegue aplicar um treinamento e uma conscientização, tanto dos donos quanto dos colaboradores, é assim, esse tempo que você está atendendo o cliente precisa ser melhor aproveitado. Você precisa aumentar o ticket médio. Então, já começa o desperdício de não estar conseguindo gerar um ticket médio maior, uma venda maior, né, para o restaurante. Outro desperdício que eu ia comentar era o desperdício de tempo. Se não existe planejamento, você perde, em média, 35% do seu tempo de produtividade. Então, imagina isso, a noção do que é 35%. Se você, isso tudo eu falo, é para grandes empresas. Se você faz coisas em casa para vender e tem um planejamento do seu dia, se você planeja realmente, olha, eu vou acordar, vou fazer isso tal hora, até tal hora eu tenho que estar com isso pronto, um exemplo, né? No final do seu dia, você tem 35% a mais de aproveitamento do seu tempo produtivo. Então, assim, tudo realmente está diretamente ligado ao desperdício, né? A diminuir esses desperdícios. Não, e você falou 2 coisas extremamente importantes. Eu vou falar da última aqui para a gente continuar o gancho. Esse desperdício de tempo, Ana, por vezes, eu dou aula de gastronomia saudável, personalizada na casa das pessoas, né? E aqui em Volta Redonda tem muita família. Então, sempre tem uma auxiliar de cozinha que também arruma a casa, que toma conta do filho da patroa, que tem que limpar a geladeira, que às vezes tem que sair para fazer compra. E a primeira coisa que quando a pessoa me pede, né, para chegar e conversar, eu falo, tá, que horas que ela chega, que horas que ela sai? Quais são as funções dela? Tem alguém para ajudar? Não, então tá. Então, a primeira coisa é exatamente isso, gestão de tempo e não desperdício de tempo. É verdade. Quando ela vai chegar, ela já tem que preparar o café da manhã, ela tem que pensar no almoço, aí ela vai olhar, já são quase 10 horas, o frango está congelado, e aí... Então, isso aí que você está falando é super. E se torna menos cansativo, né? Porque cozinha é um ambiente que cansa. É verdade. Né? É gasto físico, é gasto mental, porque você está ali com tempo de fogo, você está cortando, você está temperando, sabe? Então você tem que ficar ligada o tempo inteiro que você está ali. E como nessa época agora, né, de quarentenas, tá todo mundo na cozinha, então uma das coisas que eu sempre chamo a atenção das pessoas é dar uma olhada na sua geladeira, dá uma olhada no seu estoque, se organiza e começa a entrar na cozinha, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E a segunda, e a primeira coisa... Oi. Todos esses controles que eu comentei atingem até a parte de vou fazer um almoço de domingo para minha família, né? Se você se planeja tudo isso, a gente sabe que a cozinha é um trabalho que demanda muito do nosso corpo, demanda muito do nosso desgaste físico, né? Se você se planeja, você economiza suas pernas, você economiza tudo, né? Tudo. Até a louça que você vai lavar depois, você economiza. Porque a pior coisa é quando você acaba, você está falando de almoço de domingo, a pior coisa é quando você vai servir ou quando você acaba o almoço, você olha aquela cozinha, cara, parece que passa um furacão. Aí você fala, eu tenho que lavar. É verdade. Não é? É verdade.
E aí, Ana, só voltando um pouquinho, uma coisa extremamente importante que você falou, né? Que